Olá, bom dia. Você confere agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. O Brasil criou mais de 180 mil novas vagas de emprego formal em março. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados pelo Ministério da Economia. As contratações com carteira assinada fecharam em alta pelo terceiro mês seguido. E março teve um saldo positivo de 184.140 postos de trabalho formais. De acordo com o CAGED, o número é resultado da diferença entre as contratações no mês, que somaram mais de 1.608.000, e as demissões. Os números também mostram uma melhora em relação à comparação com o mesmo mês de 2020, quando foram fechadas 276.350 vagas formais. De acordo com o Ministério da Economia, o comportamento do emprego formal neste ano ainda sofre influência do Programa de Manutenção do Emprego de 2020, já que os empregadores têm de manter o posto do trabalhador pelo mesmo período da suspensão do contrato ou da redução da jornada de trabalho. Em março, todos os grupos de atividade registraram saldo positivo de admissões, com destaque para o setor de serviços, que somou mais de 95 mil postos. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram geradas 837 mil vagas com carteira assinada. No mesmo período do ano passado, foram abertos 108 mil empregos com registro em carteira. O faturamento dos estacionamentos caiu em até 80% na pandemia. Segundo o Sindicato das Empresas do Setor, o Sindeparc, a adoção do home office e as restrições provocaram o fechamento de unidades e demissões. O setor de estacionamentos e garagens no Brasil enfrenta uma séria crise provocada pela pandemia de Covid-19. Além da limitação de funcionamento, outra medida que impactou fortemente o segmento foi a adoção do home office, sistema de teletrabalho implementado por muitas empresas para cumprir com as regras de isolamento social. Segundo a PNAD Covid-19 do IBGE, em dezembro havia mais de 7 milhões de brasileiros trabalhando remotamente, o equivalente a 9% da população ocupada. O conjunto de restrições esvaziou os estabelecimentos do setor, provocando o fechamento de várias unidades e a demissão de muitos trabalhadores. Segundo o Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos do Estado, apenas em São Paulo, a queda no faturamento chegou a 80%. De acordo com o Sindeparc, em 2020, com a retomada gradual das atividades, o segmento chegou a ensaiar uma pequena recuperação. Mas a nova onda do coronavírus trouxe impactos ainda piores, especialmente em shopping centers, edifícios corporativos, hotéis e estacionamentos de áreas comerciais. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estacionamentos e Garagens do Estado, as demissões atingiram 2.000 trabalhadores no ano passado. Apesar disso, o setor espera se recuperar com o avanço da vacinação. Com uma infância difícil, Dona Marlene não teve a oportunidade de estudar. Ela mora em Santa Catarina e aproveitou as aulas do neto para aprender a ler. O detalhe é que são aulas à distância. Hoje, esse aprendizado faz a diferença na rotina da aposentada. Vamos ver na reportagem. Essa é uma daquelas histórias que a gente ama contar. A dona Marlene, essa da foto, e o Eduardo são avó e neto. Eles moram lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Ela tem 63 anos e ele tem 7. Sabe por que eu estou contando tudo isso? Vou dizer agora. É que a dona Marlene aprendeu a ler nas aulas online do neto durante a pandemia. É ou não é uma história que merece ser contada? Ser amigo para amigo. Em 2019, a dona Marlene se matriculou na educação para jovens e adultos. E quando estava começando a aprender, veio a pandemia e as aulas foram interrompidas. E com o Eduardo estudando em casa, a dona Marlene ficou de olho nas aulas do neto e começou a se alfabetizar junto com ele, que estava no primeiro ano do ensino fundamental. Karina me disse assim, a mãe do Eduardo, minha filha, ô mãe, eu vou ficar um pouco com a senhora, porque eu gosto de sair do trabalho, estou acompanhando o Eduardo em casa na leitura, no estudo. Daí eu disse para ela, vem ficar aqui. Daí ela foi e levou o computador, né, que eu não tenho em casa. Levou o computador e começou ali a dar as aulas para o Eduardo acompanhar. E eu ficava olhando assim, mas o meu sonho é de aprender a ler, escrever, eu vou tentar ver se eu consigo. Daí eu ficava escrevendo e pedindo para ela ver se eu tinha feito certo, né?
Daí eu li e pedi para ela, ô Karina, essa mãe deu certo? Mãe, deu certo, aí, Eduardo, vamos, a vovó vai aprender. A dona Marlene conta que nasceu na Serra Catarinense, no interior, e não teve oportunidade de estudar. Por isso, nunca aprendeu a ler. Eu fui um pouquinho na aula, assim, mas eu não conseguia aprender, porque tinha dias que eu fugia de casa para ir para aula. Eles queriam que eu ficasse para ajudar, né? E daí, nisso aí, eu não aprendi nada, mas eu fiquei sempre insistindo que eu queria aprender a ler. E a forcinha que o Eduardo deu fez toda a diferença no aprendizado da avó. E pensa num neto exigente. Os versos, quando ela não sabia, eu falava que ela errava. E daí ela me ajudava nas respostas da aula, quando eu não sabia. E tem gente que não sabe ler e a minha avó pode. E você ficou feliz de ver a sua avó lendo? Sim, É. E quanto você dá para sua avó de nota como aluna? 10. A professora ficou surpresa quando descobriu que havia uma outra aluna acompanhando a aula. Que me surpreendeu porque ela era bem discreta. Eu sabia que tinha alguém ali ao lado dele, só que eu não imaginava que a pessoa estava acompanhando a aula, né? Eu imaginava que estava auxiliando ele ali. E como é que é para você como professora, né? Saber que de certa forma participou da alfabetização da dona Marlene? Para mim é um sonho, porque eu sempre quis, de alguma forma, poder ajudar alguém, né? Eu conheci já algumas pessoas que chegaram à fase adulta, não tiveram a mesma oportunidade ou tiveram dificuldade de aprendizado, né, quando criança, e não conseguiram alcançar a alfabetização. E era um sonho que eu tinha de poder ajudar alguém. Quando eu soube que ela conseguiu aprender, que também ela tinha muita força de vontade, né? Aí eu fiquei muito feliz, fiquei impressionada. E a dona Marlene tinha um sonho, que era ler a Bíblia. Agora, ela já consegue até recitar alguns versículos bíblicos. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Nada mesmo, dona Marlene. Obrigada por esse exemplo. Que ele sirva a muitos de inspiração. Que nunca é tarde para realizar sonhos e para aprender. A maior dificuldade que eu achava era as compras. E daí muitas vezes eu queria comprar shampoo, eu levava condicionador. Eu não chegava em casa, as coisas que eu estava precisando eu não tinha levado, porque eu não sabia ler, né? Não conseguia. Mas agora já consigo. Eu vou lá, compro shampoo, condicionador. Se é café, se é açúcar. Eu estou muito feliz. Que bela história, um belo exemplo, né? A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que uma universidade do Paraná desenvolveu o projeto para mais uma vacina contra a Covid-19. Voltamos já. Essa semana, o mundo ultrapassou a marca de 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Em 8 de dezembro de 2020, a britânica Margaret Keenan recebeu a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 aplicada em países ocidentais. Desde então, 1 bilhão de doses foram aplicadas em todo o mundo em um esforço para acabar com a pandemia que tirou a vida de mais de 3 milhões de pessoas. As vacinas desenvolvidas em menos de um ano, um tempo recorde, já representam para alguns países a luz no fim do túnel da Covid-19. A vitória, porém, é parcial, já que variantes surgiram em diversos lugares e a disparidade nos números de doses aplicadas entre países ricos e pobres jogou uma luz sobre a desigualdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 200 milhões de doses já foram aplicadas e mais da metade dos americanos já recebeu pelo menos uma injeção. Israel já comemora a liberdade e reabre as áreas externas de restaurantes e cafés. Iêmen e Líbia, por outro lado, 2 países em guerra, acabaram de receber as primeiras doses. Os 55 estados da União Africana receberam 35 milhões de doses, com uma população estimada em 1 bilhão e 200 mil pessoas. A Universidade Federal do Paraná desenvolveu um projeto para produzir uma vacina brasileira contra a Covid-19. A previsão é de que os testes com humanos sejam feitos em 6 meses. A nossa reportagem conversou com os responsáveis pelo trabalho de pesquisa. Uma das vantagens é que a versão paranaense da vacina promete ser mais barata.
Os primeiros resultados têm sido bastante animadores. A vacina da Universidade do Paraná está em fase de testes em camundongos e, de acordo com os pesquisadores, a quantidade de anticorpos produzida nos animais foi superior à da vacina de Oxford. O método é totalmente diferente das vacinas que estão disponíveis atualmente. O trabalho é feito com nanopartículas de um polímero biodegradável, revestido com uma proteína do coronavírus, que induz o organismo a produzir anticorpos. Esse biopolímero é utilizado como um veículo, um carreador da proteína do vírus, que leva a proteína até as nossas células de defesa. Uma vez que as células de defesa entram em contato com esse material, elas montam uma resposta imune contra o vírus, né? Então, não usa o vírus vivo, ou inativado, ou um outro vetor viral, só usa aquela parte do vírus que é reconhecida pelo nosso sistema de defesa, e esse carreador, que é um biopolímero biodegradável, biocompatível. A vacina paranaense é produzida só com insumos nacionais e, por isso, promete ser mais barata do que as outras. Para se ter uma ideia, a previsão de preço varia entre R$ 5 e R$ 10 cada dose, enquanto uma importada chega a custar mais de R$ 200 uma única dose. É uma tecnologia que foi desenvolvida aqui, é uma tecnologia que a gente já tem alguns trabalhos já publicados em revistas internacionais de outros grupos, inclusive, né? Os insumos, o principal insumo seria a proteína recombinante, essa pode ser feita aqui facilmente. O outro insumo, que seria o biopolímero, nós temos fábricas no Brasil que hoje se dedicam mais à exportação do que à venda nacional, e normalmente esse biopolímero ele tem que ser purificado para ser utilizado como um bioinsumo, né? Então, acho que a gente agregaria, inclusive, valor ao produto que já é produzido aqui no Brasil. Apesar desse bom início de trabalho, a previsão é de que a vacina esteja disponível para a população só no ano que vem. O pedido de autorização para testes em seres humanos deve ser feito em 6 meses. Os pesquisadores também buscam recursos para custear o projeto. O trabalho começou com uma verba de R$ 200 mil do governo federal e depois recebeu mais R$ 1 milhão do governo do Paraná. Vamos tentar demonstrar que essa preparação protege o animal contra o vírus. Vamos demonstrar que essa preparação, de fato, é segura, né, não provoca nenhuma relação secundária no animal. E, se tudo der certo, até o final do ano devemos ter os resultados suficientes para solicitar a autorização da Anvisa para fase clínica. E esse recurso do governo do estado, ele deve ser suficiente até esse ponto. A fase clínica é outra conversa, são outros valores. Então, se a gente quiser chegar lá, ou seja, produzir a vacina em larga escala para a população, uma vacina segura, efetiva, de alta eficácia, nós vamos ter que pensar em centenas de milhões de reais e até bilhão de real. Além da vacina do Paraná, existem no país outros 2 projetos em estágios avançados na busca por imunizantes. A Butanvac, que está sendo pesquisada pelo Instituto Butantan, e outra pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Esses 2 trabalhos aguardam a autorização da Anvisa para a realização de testes em seres humanos. Eu vejo esse momento como o momento de apoiar essas iniciativas, porque nem todas essas iniciativas vão chegar a um produto no final, mas nós precisamos ter alguma dessas iniciativas chegando no produto final para termos essa independência tecnológica. Vacina hoje é quase que uma questão de segurança nacional. Um parque no Chile que conseguiu se salvar do desmatamento há alguns anos sofre agora com castores. O Parque Caruquinca, na Terra do Fogo, guarda árvores centenárias em uma reserva que no passado se salvou da indústria madeireira, mas que agora sofre com a multiplicação de castores. Esses roedores têm dizimado as árvores da floresta do sul do país. As consequências do que o castor traz é produzido principalmente pelas características da espécie. Esses animais, como nós, seres humanos, são chamados de engenheiros de ecossistemas. Isso significa que, para habitar um ambiente, eles precisam modificar e adaptar as condições do local para sobreviver. Os roedores canadenses chegaram ao extremo sul chileno em 1946, junto com o desenvolvimento da indústria de peles.
Na época eram 10 casais, mas hoje a população ultrapassa 100 mil animais. Com dentes de serra, os castores são capazes de arrasar árvores centenárias em apenas alguns dias, tanto para se alimentar quanto para construir as tocas, que parecem diques em rios e lagos. O efeito do castor nas árvores é direto e indireto. De forma direta é porque o castor se alimenta dessas árvores, principalmente da casca, também de alguns galhos e de casca do tronco. Isso gera um fenômeno que é chamado de anelamento. Dessa forma, ele corta o fluxo da seiva das árvores e elas acabam morrendo. Indiretamente, os castores acabam alagando essas áreas de mata, as chamadas lengas. Essa mata subantártica não se adapta a condições de umidade e finalmente acabam morrendo, ou se afogam pelo excesso de umidade ou por caírem pelo excesso de umidade do solo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, as espécies invasoras são uma das principais causas da perda de biodiversidade com a degradação dos ecossistemas. De acordo com as organizações que trabalham pela conservação de Caruquinca e o Ministério do Meio Ambiente do Chile, o impacto socioeconômico da invasão é estimado em 73 milhões de dólares. Além disso, na tentativa de conter o aquecimento global, especialistas argumentam que a conservação e restauração de sumidouros naturais de carbono é igual ou mais importante do que a redução dos gases de efeito estufa. Essas florestas da Patagônia são grandes sumidouros, armazenando uma grande quantidade de carbono, ao mesmo tempo em que as turfeiras retêm uma grande quantidade de outros gases de efeito estufa, como metano. Mas no caso das árvores é carbono. Uma vez que o castor impacta as florestas, aquele carbono que foi capturado por centenas de anos é finalmente liberado na atmosfera. Embora haja consenso de que eles são um problema, há controvérsias sobre as maneiras de se livrar dos castores que muitos consideram cruéis. A caça é permitida e mecanismos de controle como armadilhas de água são implementados. Em 2019, a União Punta Arenas para a Defesa dos Direitos dos Animais levantou a voz contra essas práticas no sul do Chile e na Argentina. Ser um empreendedor é difícil em qualquer lugar, mas é um desafio ainda maior em Cuba. Mesmo assim, um grupo de engenheiros e técnicos desenvolveu um drone Falcão. Cerca de 80% dos componentes foram feitos à mão em oficinas rústicas que empreendedores cubanos montam em casa. Desta forma, é possível fabricar aparelhos mais baratos do que os alugados em empresas estrangeiras na ilha sob embargo americano desde 1962. O empreendimento conta com 5 engenheiros e 3 técnicos apaixonados por aeronaves e veículos aéreos não tripulados. A história começou em 2017, na garagem de um deles. Com o tempo, os criadores conseguiram fazer dispositivos voadores para serviços na agricultura, inspeção de linhas de gás, torres elétricas e de comunicação, entre outros segmentos. Atualmente, eles têm um projeto de falcoaria para espantar pássaros no aeroporto de Camagüey, fechado pela pandemia. Nossa primeira grande conquista na Ala Soluciones foi desenvolver um sistema que saiu do controle manual e se tornou totalmente autônomo, desde a decolagem até o pouso. Mas empreender é um desafio em um país socialista onde as empresas privadas ainda não existem. Em fevereiro, o governo autorizou o trabalho privado individual em mais de 2.000 atividades, medida muito aguardada por pessoas que trabalham de forma independente. Em 2020, foi aberto o primeiro Parque de Ciência e Tecnologia Industrial. O presidente Miguel Dias-Canel busca estimular o desenvolvimento tecnológico da ilha. O parque deu um financiamento inicial para os empreendedores, facilita importações e possíveis exportações, além de oferecer vantagens como isenção de tarifas de impostos. Assim que a lei de pequenas e médias empresas sair, estaremos praticamente prontos para nos estabelecermos. Em um aeroporto abandonado, o Falcão Drone faz seu teste final. Um teste que pode garantir o futuro de muitas invenções no país. Quanto você pagaria em um par de tênis? E se ele fosse inspirado em um artista que você gosta muito? Tem gente que pode pagar até 10 milhões de reais. Dá uma olhada. Um par de tênis Nike Air Easy One, usado por seu inspirador, o rapper Kanye West, foi comprado por 1,8 milhão de dólares em uma plataforma de investimentos especializada, o triplo do recorde anterior. O anúncio foi feito pela Sotheby's, que organizou a venda. Esse valor equivale a quase 10 milhões de reais.
O recorde para um par de tênis esportivo era ostentado até agora pelo Air Jordan 1 da Nike, que foi vendido por $615 mil em um leilão ano passado. Agora o recorde pertence ao tênis esportivo preto de Kanye West, um modelo único. É o primeiro par do modelo apresentado publicamente na cerimônia dos prêmios Grammy em 2008. Na época, era um protótipo e o modelo que foi desenvolvido depois foi colocado à venda em abril de 2009. O recorde é um novo sinal da vitalidade desse mercado, que há 10 anos era apenas um nicho e agora interessa crescentemente o grande público jovem e também colecionadores. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau!